Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, esse canal é o Último Juro e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho sobre O Fim da Eternidade do Isaac Asimov. Bom, gente, vocês já estão cansados de saber que o Asimov é um dos meus autores favoritos e esse livro é uma coisa de louco. Enfim, vamos conversar sobre ele. O Fim da Eternidade não fez parte de nenhuma das séries do Asimov, né? Ele não tá inserido na trilogia, nem nos outros livros da Fundação, nem na cronologia dos robôs. Ele é um livro independente, vamos dizer assim, né? Começa e termina a história dele aqui, mas ele tem algumas ligações que daqui a pouco eu vou falar bem por cima. Bem por cima por quê? Porque O Fim da Eternidade, gente, é um thriller de ficção científica, claro, né, futurista, e ele tem muitas reviravoltas durante essa história, então eu não posso contar muita coisa sobre esse livro sem revelar alguma coisa, porque logo no começo ele já começa com vários plot twists aqui, então você tá lendo uma coisa, de repente a história dá aquela girada, e de repente dá outra girada, então a gente fica assim, meio sem fôlego até, durante aqui essa narrativa do Asimov. E basicamente a história é a seguinte: acho que, se não me engano, por volta do século 23 ou 24, a humanidade compreendeu que existe uma eternidade. E essa eternidade é uma coisa mais palpável do que a gente imagina. E um pouco depois, no século 27, se eu não me engano, eles descobrem que é possível fazer viagens no tempo. Então a humanidade viaja até a eternidade e vamos dizer que dentro da eternidade eles conseguem se movimentar através dos séculos. E isso então gera uma certa organização aí dentro da eternidade, e a eternidade acaba virando como se fosse uma repartição pública. Existem pessoas que trabalham na eternidade, tem pessoas que vivem na eternidade, e essas pessoas são os Eternos. Então, os Eternos, eles são escolhidos em diversos séculos da humanidade e eles são retirados do seu século e são levados até a eternidade para trabalhar na eternidade. Então, esses Eternos, eles desempenham diversas funções. O personagem principal desse livro aqui é o Andrew Harlan, e ele é um técnico. Então existem diversas funções, existem os computadores, existem os técnicos, existe o pessoal da manutenção na eternidade, várias coisas, e cada um deles vai então ter um serviço específico. O nosso técnico aqui, o Andrew, a função dele é de resolver problemas da humanidade nos diversos séculos. Então, por exemplo, aconteceu uma guerra no século 50, então ele vai até o século 50, estuda aquela sociedade e tenta achar um modo de fazer uma mudança temporal ali para que essa guerra não exista e que a humanidade não sofra então com uma guerra mundial, por exemplo. Então esses técnicos viajam através do tempo, resolvendo problemas da humanidade e tentando mudar a realidade para que algumas coisas muito graves não aconteçam. Então a gente vive depois do século 27, em que a viagem no tempo foi inventada, em um mundo em que praticamente não existem problemas graves, porque todos os problemas graves são consertados pelos Eternos. Eles só não consertam o que eles chamam de tempo primitivo, que é do século 22, se eu não me engano, para trás, que seria tipo o nosso século, que como não existia eternidade no nosso século, descoberta, não existiam viagens no tempo, eles não conseguem modificar o que aconteceu nesses tempos primitivos. Eles só conseguem modificar o que aconteceu depois que foi inventada a viagem no tempo. Então é muito interessante porque eles falam que no século 21, por exemplo, o tempo é aquilo que aconteceu e não tem como mudar. Então eles citam as guerras, várias coisas que aconteceram já nos nossos séculos aqui até o 21, que não foi possível de ser modificado e foram coisas muito graves, é bastante interessante. Então a gente tem aí esse técnico Andrew que faz essa solução de problemas. Tem sociólogos, tem computadores. Esses computadores não são máquinas, são pessoas que fazem cálculos. Então é muito interessante. Contando assim é um pouco complicado de entender, porque no começo mesmo a leitura é bastante complicada. A gente vai pegando e entendendo um pouco desse universo, dessa coisa que é a eternidade, que são esses Eternos que são escolhidos. Uma coisa que eu achei muito interessante que ele fala aqui é que a maioria dos Eternos são homens, porque eles perceberam que quando eles tiram mulheres das sociedades e dos séculos, as mudanças que são ocasionadas pela falta de uma mulher na sociedade são muito mais impactantes do que um homem. Então eu achei isso muito interessante, que a mulher tem mais peso na sociedade, né? Porque pelas questões de família, de gravidez e tudo mais,
e acho que também educação, é muito interessante isso. Então que ele tem essa coisa do papel da mulher muito fundamental na sociedade, que ela não pode ser retirada dali para desempenhar uma função na eternidade, por exemplo, que isso gera graves problemas na sociedade onde ela foi retirada. Então achei umas coisas, ele tem umas ideias assim muito malucas, é um livro muito interessante assim de ser lido. E é claro que vai acontecer alguma coisa que ele vai então se apaixonar por uma moça que não está na eternidade, ela está no tempo, ela é chamada de tempista. As pessoas que não estão na eternidade, que não são eternos, são chamados de tempistas. Então ela é uma tempista, uma pessoa comum, que não trabalha na eternidade. Então ele vai se envolver com essa moça, ele vai se apaixonar por essa moça. E aí vai ter uma série de desenrolares aí que... Nossa, é uma coisa muito louca esse livro, né? Vai ter uma série de fatos que vão ser ocasionados por conta desse relacionamento dos dois aqui. E eu acho que é muito interessante. Eu não posso realmente contar muito porque, gente, é muito spoiler, assim. Eu vou dar spoiler atrás de spoiler se eu contar pra vocês o que acontece depois do começo do livro. Porque é bem assim mesmo. A gente lê, assim, umas 50, 60 páginas e já começa uma loucura, assim. O negócio é frenético aqui. Uma coisa que eu achei muito interessante aqui é essa questão da viagem no tempo e da mudança. Então tem sempre aquele jogo de viagem no tempo, igual a gente vê em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que eles voltam pra mudar o futuro e aí eles se encontram e faz o ciclo, né? Então isso aqui do tempo cíclico é uma coisa muito importante nesse livro, que lá no final vai amarrar assim a história e você vai falar, nossa, que noia, muito doida, muito doida. Eu acho que os pontos positivos desse livro realmente são essa história assim que é muito rápida, é muito amarrada e é cheia de reviravoltas e a gente nunca sabe o que esperar dela e a que momento vai vir alguma coisa reveladora e totalmente maluca. Então assim, é uma história que é muito surpreendente, então eu só achei um ponto fortíssimo. Ele é bastante diferente do que eu li dele, que é a trilogia da Fundação. Ele tem algo ali que lembra, mas ao mesmo tempo ele tem uma pegada bem diferente, ele tem um ritmo bem diferente. Então, assim, é uma coisa muito maluca, é uma experiência. Eu achei que esse livro é uma experiência, assim. Eu não tenho pontos negativos pra falar sobre ele, porque realmente, gente, ele é muito curto, ele não consegue ter nada de ruim, assim, ele é muito sensacional. Eu dei 5 estrelas, com certeza. E eu acho que o que eu mais gostei nesse livro é que o Asimov tem uma escrita que é muito fantástica, é muito própria dele, por mais que ele não tenha muitas coisas em comum com a trilogia da Fundação, ele tem uma escrita que é exatamente a da trilogia da Fundação. Eu não sei explicar muito bem isso, mas é um estilo muito próprio do Asimov e isso é uma coisa que eu admiro muito no autor. Ele tem um estilo de escrita que é de uma facilidade e de uma sofisticação ao mesmo tempo que toda vez que eu leio eu fico muito impressionada. Eu acho a escrita dele muito bonita. A gente lê e ele consegue, parece que é aquela escrita que te abraça, sabe? Assim, o livro te abraça e te leva com ele, que é uma coisa impressionante. Eu acho que poucos autores conseguem o que o Asimov consegue na narrativa dele. Eu me sinto muito inserida dentro da história, assim, a gente vai lendo e aquilo vai te abraçando e vai te levando. Parece que é uma história que pega você e fala, não, vem cá, você vai andar comigo, sabe? Eu acho que ele tem um jeito de escrever que é muito próprio, que é ficção científica, tem muitas coisas muito complicadas e muitas coisas que a gente nem consegue entender, só que ele fala de um jeito tão fácil, parece que você tá conversando com um amigo ali que tá te explicando, na maior paciência. Então eu acho que a escrita dele é muito mágica, é muito bonita. E isso é uma coisa que toda vez que eu leio eu fico muito impressionada. Eu acho os livros dele muito impressionantes, assim, nesse estilo. E pra mim vale muito a pena por isso, é de uma beleza incrível. Isso porque ele não é um autor muito descritivo, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer a gente enxergar. Então eu acho isso muito admirável, porque ele com poucas palavras faz um cenário tão lúcido, tão visível assim pro leitor, que é maravilhoso, maravilhoso mesmo, gente. Eu poderia ficar aqui horas falando tanto que esse livro me impressionou. Eu acho que vale muito a leitura e ele tem, como eu disse lá no comecinho do vídeo, ele tem um algo assim bem sutil que liga com as histórias da Fundação. Eu não posso falar o que é, porque senão eu vou dar um puta spoiler, não é um spoilerzinho, não, é um spoilerzaço. Mas ele tem aqui no final, então, uma coisa bem sutil assim que você fala, ah, eu acho que isso, pra quem já leu a trilogia da Fundação, eu acho que isso vai ligar lá na trilogia da Fundação. E pra quem não leu, se ler esse e depois da trilogia da Fundação vai ser muito interessante também, porque dá pra fazer essa ligação tanto antes quanto depois, não faz a menor diferença, não tem nenhum problema. E eu achei isso muito legal. Depois que eu terminei eu fiquei pensando, eu falei, nossa, tem uma deixinha pra Fundação aí. Então é isso, gente. Eu, assim,
indico muito pra vocês. Eu acho que esse livro é uma excelente ficção científica para se começar a ler ficção científica. Então, se você nunca leu e tem vontade, pode abraçar esse livro com força, porque ele é incrível. Gente, eu garanto que vocês vão gostar. Eu acho que não tem como alguém não gostar desse livro, aquelas que já, né, já faz um tabu do livro aqui. Não, mentira. Mas eu gostei muito, eu li ele, eu, meu namorado e meu melhor amigo, nós lemos os 3 juntos, os 3 amaram. Então, eu acho que assim... Ai, gente, vale muito a pena. Fora que, olha essa capa, que coisa maravilhosa, né? É uma das capas mais bonitas que eu já vi de ficção científica. Assim, incrível, incrível mesmo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se animem pra ler essa coisa linda. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhum dos meus vídeos. Se você gostou desse vídeo, dê um curtir aqui embaixo que me ajuda muito. E vejo vocês na próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau.